Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Introdução à Administração. Bom, vocês viram na aula passada as funções administrativas, né? As funções do administrador, que são organizar, planejar, dirigir e controlar, sendo que o planejamento vem primeiro, antes de tudo, né? E aí é o que a gente vai tratar hoje. Nós vamos iniciar entendendo um pouco sobre o que é o planejamento, o processo de planejamento. E a gente vai se basear nos estudos de Antônio Maximiano, tá? Bom, para essa aula, a gente tem como objetivos que vocês consigam explicar e exercitar as seguintes ideias. O que é o processo de planejamento, quais são os componentes de um plano, as principais técnicas para o estudo do futuro. E dessa forma, a gente vai ver a definição de planejamento, atitudes em relação ao planejamento, processo de planejamento, componentes de um plano, tipos de planos, técnicas para estudar o futuro e níveis de planejamento. Mas afinal, o que é planejamento? A princípio, antes de tudo, a gente tem que entender que o planejamento trata do futuro, trata de saber lidar com o futuro. São técnicas ou processos para a gente poder lidar com o futuro. Então, o planejamento, ele procura prever o que vai acontecer no futuro e assim se organizar de forma a atender bem ao que vai acontecer, tá? Então, o futuro não é apenas inevitável, mas ele é também incerto. Sendo que para a administração existem algumas coisas que são previsíveis, outras nem tanto. Por exemplo, contas a pagar, então você sabe que tem o aluguel a pagar todos os meses, tem o pagamento dos funcionários. Então são coisas que vão acontecer, acontecimentos futuros, mas que a empresa tem como prever, tem como se precaver. E aí, como se dá esse processo de planejamento? Primeiro, o que é planejar? Planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados. Então, a empresa vai definir os objetivos pensando nas circunstâncias em que ela está e nas circunstâncias futuras, tá? Então, é preciso definir os meios para possibilitar a realização desses resultados. Primeiro, a gente define quais são os objetivos, as metas, as decisões, e depois a gente vai pensar qual é a estratégia, qual é o meio que a gente vai utilizar para atingir esses objetivos. E o processo de planejamento também é uma interferência na realidade, para passar de uma situação conhecida para uma situação desejada, dentro de um intervalo de tempo. Muitas vezes, quando você quer alcançar algo na sua vida, uma determinada meta, digamos, você quer comprar um carro, então você vai se planejar para adquirir aquele veículo, por exemplo, vai juntar algum dinheiro, ou então vai se planejar para fazer algum financiamento. Então vai ter um tipo de planejamento para mudar de uma situação atual para uma situação desejada. Mesma coisa nas empresas. Então, o planejamento serve para isso, para interferir na realidade. O processo de planejamento também serve para tomar no presente decisões que vão afetar o futuro e reduzir as incertezas. Seria, por exemplo, se você sabe que vai ter que pagar os funcionários, fazer uma provisão daquele valor que vai ter aquela data, vai ter aquele pagamento que a empresa vai ter que fazer, certo? Então, é tomar uma decisão presente que vai afetar um futuro, e aí vai reduzir as incertezas. Mas quando a gente vai falar de planejamento, existem atitudes dos administradores que elas podem ser proativas ou podem ser mais reativas. Isso vai depender muito do perfil de cada pessoa. Então, a gente sabe que tem pessoas que são mais proativas e pessoas que são mais reativas. Quem tem aquelas características mais proativas, elas vão seguir o planejamento no sentido de que as forças que impulsionam e desejam a mudança. Então, essa pessoa mais proativa vai ter esse desejo de mudança, ter o espírito mais renovador, capacidade de se adaptar a novas situações e se antecipar a novas situações. Já as pessoas mais reativas, os administradores mais reativos, que se caracterizam muitas vezes, por exemplo, às vezes no serviço público, às vezes em algumas empresas privadas mais tradicionais,
Então eu tenho aquele apego maior às tradições, apego a fazer tudo como sempre foi, um espírito mais conservador. E muitas vezes as forças desejam mais preservar a estabilidade do que desejar a mudança. Né? Às vezes uma certa incapacidade de se adaptar a novas situações. Isso pode ser alguma coisa que vai dificultar a administração? Pode ser. Mas também pode ser algo característico daquela empresa. Por exemplo, eu lembro aqui de um exemplo, a empresa Granado, de sabonetes. Granado e Febo, né? De sabonetes e perfumes e produtos de higiene pessoal. Eles têm uma marca muito tradicional, né? Que a gente conhece assim, dos nossos avós já usavam, Granado, Febo, aquele sabonetinho da Febo. E essa empresa se caracterizou por manter essa tradição, por manter esse espírito conservador e assim manter os seus clientes tradicionais, inclusive aquelas pessoas saudosistas e inclusive também conquistar clientes modernos. E através desse apego às tradições, ela se firmou no mercado. Então, assim, não necessariamente ter essa atitude reativa vai ser uma coisa ruim para a empresa. É claro que nos tempos modernos, né, a gente vê que as empresas precisam cada vez mais adotar uma postura proativa, mesmo que elas tenham alguma característica tradicional ou conservadora, mas elas precisam ter alguma proatividade no sentido de se adaptar, principalmente em relação a situações de mudança tecnológica, mudança na sociedade. Então, certas mudanças, sim, as empresas vão precisar ser um pouco proativas, tá? E aí, Alan Kay, que é um cientista da computação, ele define, né, como a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. O planejamento trata-se de pensar no futuro, de prever o futuro. E as grandes corporações, principalmente nas áreas de tecnologia, pensam hoje em não necessariamente prever o futuro, mas criar o futuro. É o que a gente sempre tem enfatizado, né? Das empresas inovarem, de buscarem alguma alternativa, opções para os seus clientes que alguém nunca pensou. Né? Então, essa frase caracteriza bem isso, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Aí, quando a gente vai fazer uma previsão de futuro através do planejamento, a gente precisa definir quais são os objetivos da organização. E aí a gente precisa entender as diferenças entre o que é objetivo, o que é fim, o que são fins e o que são metas da empresa. Bom, os objetivos, eles são aqueles resultados desejados que orientam o intelecto e a ação dos administradores, das pessoas que trabalham na organização, né? Tem um direcionamento. Porém, o fim, né? Os fins são justamente os propósitos, as intenções ou estados futuros que a pessoa ou a organização pretendem alcançar. Qual é a finalidade daquele objetivo? Por exemplo, você como pessoa tem como objetivo comprar um carro. O objetivo é comprar um carro, mas qual a finalidade desse objetivo? É facilitar a minha locomoção, é poder levar minha família, é poder ter mais facilidade para carregar minhas compras, é poder ir para algum lugar mais longe com maior facilidade. Pode ser até uma questão de status também. Então, tem uma finalidade. E a gente também tem o conceito de meta. Meta é um objetivo numérico. Ele é caracterizado por ter números, por ser quantitativo. Né? Então, os objetivos são numéricos, associados a indicadores específicos de desempenho, como quantidade, data, nível de qualidade ou ordem de grandeza. Então, você tem como objetivo comprar um carro com a finalidade de facilitar o seu transporte, sua locomoção, e a meta é que você compre, por exemplo, um carro, né? A gente já tem aí no prazo de 3 meses, você quer adquirir um carro em até 3 meses, a partir de 3 meses, se for financiado, né, com tantas parcelas, ou então até um certo valor. Né? Então, tudo aí, quando você define metas, você quantifica o que você está querendo. Tá? Então, um carro para 5 pessoas ou 7 pessoas se tiver uma família grande. Né? Então, tudo definido quantitativamente, qualitativamente também, com a qualificação
do que você está querendo, né? Eu quero um carro, por exemplo, que seja álcool e gasolina, seja híbrido, ou então um veículo que tenha gás de fábrica. Então é uma meta, né? É um objetivo com qualificação e quantificação, tá? E aí como é que a gente faz para estudar o futuro? Tudo isso eu dei um exemplo aí de algo particular, que seria a compra de um veículo, mas isso serve para a empresa também, só para a gente entender os conceitos, tá? Então, quando a empresa vai estudar o futuro, quais são as técnicas que ela precisa utilizar? Porque antes de você fazer um planejamento, você precisa entender qual a sua circunstância, como é que está a situação atual, para então planejar algo futuro, né? Então, até o exemplo que eu dei, né? Então, para você planejar adquirir um veículo, você primeiro vai ver qual é a situação atual. E aí, na empresa, algumas técnicas são utilizadas nas organizações, né? Algumas técnicas em relação a informações que a gente já tem certeza. Por exemplo, a gente pode analisar séries temporais. Eu posso fazer uma análise de qual é a receita recorrente da empresa mês a mês, para poder fazer um planejamento financeiro, por exemplo, né? Eu posso fazer uma análise, por exemplo, de sazonalidade, né? Qual o período do ano que meus produtos vendem mais, então para eu me planejar para a quantidade de compras que eu vou fazer para atender aquela demanda daquele determinado período. Então, para isso, eu analiso séries temporais. Eu analiso os dados passados, né, em um determinado período de tempo, para eu ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. E aí eu posso fazer também projeções derivadas. O que são projeções derivadas? É quando algo depende de outra coisa. Por exemplo, a empresa pode fazer uma correlação de que quando chega o inverno, por exemplo, na sua loja de variedades, vende mais guarda-chuvas. Então, é uma projeção de algo que acontece em decorrência de outra coisa que aconteceu. Então, chegou a chuva, vende mais guarda-chuva. Chegou a chuva, vende mais bota de cano alto. Então, são correlações, projeções derivadas, né? Relações causais, relações de causa e efeito também. A gente pode analisar, né, o que acontece e leva em consequência a outra coisa, né? Por exemplo, eu sei que houve aumento na gasolina, então eu sei que as pessoas vão comprar em menor quantidade, ou vão abastecer em menor quantidade no meu posto de gasolina. Então eles não vão encher o tanque toda vez que for comprar, ou talvez o contrário, né? Então as pessoas, sabendo que vai ter um aumento de gasolina, já vão se precaver e encher o tanque. Então a gente precisa entender essas relações de causa e efeito, o que acontece em um evento que vem a gerar uma reação, né, tanto dos clientes ou internamente da empresa. E outra coisa que a gente pode fazer em relação a eventos que a gente tem certa certeza é pesquisar opiniões de especialistas e quais as atitudes que eles tomam em relação ao que está acontecendo, né? E alguns métodos para trabalhar incertezas. Existe o método Delfos, em que são pesquisados vários especialistas de várias áreas diferentes e essas informações são confrontadas. Vocês podem procurar depois mais detalhes sobre esse método. E a questão da construção de cenários. Construção de cenários é o quê? Você tem um cenário de incerteza. Por exemplo, nessa época de pandemia, muitas empresas precisaram construir cenários, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mês que vem, né? Então as pessoas se programam para um certo período de tempo. Então, de acordo com o que aconteceu, eles viram que os cenários ficaram muito incertos. Por exemplo, os restaurantes abriam ou não abriam. Então, se tinha que pensar um cenário, se não abrir, como é que a gente vai fazer? Vai entregar delivery? Vai fechar? Vai fazer o cliente vir buscar aqui no restaurante? Vai fazer um acordo com os aplicativos de entrega?
Ou será que pode ser que aconteça do restaurante poder abrir só com 50%? Então, como é que vai ser a nossa organização? E se puder abrir 100%, como é que vai ser o sistema? E se puder abrir 100% sem máscara, como é que vai ser o nosso sistema de segurança em relação à saúde? Então, assim, construindo cenários, porque a situação produz uma incerteza, né? Tem uma característica de ser incerta. E aí, quando a gente vai construir, fazer um planejamento de algo, o fruto de um planejamento é um plano. A gente está se planejando para que algo aconteça. Então, a gente vai escrever um plano. O plano é justamente aquela diretriz de tudo que vai ser feito. Então, o que precisa conter em um plano? Um plano, de qualquer coisa que seja, precisa ter os objetivos que você quer fazer, precisa ter os recursos, como é que vai ser feito, né? As estratégias de como é que vão ser utilizadas para atingir esses objetivos, né? E esses objetivos, como eu falei, né? Pode ser objetivos, metas, né? Finalidades, então tudo tem que estar incluso aí dentro dos objetivos. E aí a gente definir quais são os recursos, as estratégias que a empresa vai utilizar, que a pessoa vai utilizar para atingir esses objetivos. E também precisa definir quais serão os controles. Como é que a gente vai avaliar se a gente está conseguindo atingir o objetivo ou não? A gente vai analisar se está conseguindo alcançar aquele objetivo em etapas, né? Até atingir o objetivo final. E aí, como eu dei o exemplo para vocês do carro, né? Então, se a pessoa tem como objetivo adquirir um veículo, e aí vai pensar que tipo de veículo eu quero, e aí definir as metas, né? Como a gente tinha visto, como é que vai ser. E aí vamos pensar quais são os recursos, qual a estratégia que a gente vai fazer para poder adquirir o veículo. Uma estratégia de comprar a prazo, ou estratégia de juntar o valor para comprar à vista, né? E aí, como é que a gente vai controlar se a gente está evoluindo nesse progresso? Por exemplo, se a pessoa definiu que vai comprar à vista, então vai precisar juntar algum recurso. Ela pode controlar verificando na sua conta cada mês quanto ela está conseguindo guardar para aquela finalidade, né? Então tem isso. E aí, essa observação, né, de como o que deve conter no plano é algo antigo e é algo que faz parte da humanidade, né? Se a gente observar direitinho, tem até uma citação bíblica, né, que Jesus fala: se a pessoa quiser construir uma casa, ele não vai ter que primeiro sentar e calcular e saber quanto é que vai gastar para poder construir aquela casa? Porque senão ele vai chegar no meio do caminho e a casa não vai ficar construída, porque ele não tinha recursos suficientes para construir aquela edificação. Então vai passar vergonha perante a comunidade dele, né? Então, quer dizer, já diz aí os passo a passo, os componentes que deve ter no planejamento, que é ter um objetivo, construir uma casa, definir quais são os recursos, que fala em relação a calcular quais são os recursos, e aí controlar se realmente está gastando aquele valor correto, se não está gastando a mais, se não está faltando alguma coisa, e está controlando para, enfim, atingir, né, esses objetivos que foram definidos no plano. E aí Tales de Mileto tem uma frase célebre, né, que fala assim: sempre tem um plano B para todos os seus projetos. Busque o melhor e prepare-se para o pior, porque a vida é só dos vencedores. Então, sempre que a gente faz o planejamento de algo, a gente pensa em coisas que vão acontecer conforme tudo que foi visto e o que foi planejado. Mas a gente viu também que existem cenários de incertezas. E aí, durante esses cenários de incertezas, é importante ter um planejamento A e um plano B, e às vezes até um plano C, um plano D, com cenários alternativos, para que possa se buscar a melhor atuação diante de qualquer desses cenários, porque pode vir um pior cenário e é preciso ter uma previsão de como fazer, né? Isso daí é uma coisa característica que os administradores precisam buscar. Os gestores, o pessoal que trabalha com engenharia, você vai ter uma obra, vai fazer uma obra, e você tem que planejar de todas as formas possíveis
como executar da melhor forma. Se não for pelo planejamento principal, se algo acontecer de errado pelo planejamento principal, o que é que pode ser feito? Muitas vezes isso é bom já estar discriminado de alguma forma em um plano, tá? E aí os planos, eles são caracterizados, né, de acordo com a sua permanência, se são planos perenes, né, planejamentos de coisas que acontecem corriqueiramente na empresa, né, pagamento de pessoal, aluguel. Então isso daí precisa ter um planejamento, mas é corriqueiro, um planejamento das políticas da empresa, dos procedimentos. Isso daí é um planejamento em relação a coisas que são mais fixas, mais permanentes. Ter um planejamento também em relação a coisas que não são fixas, né? Coisas que podem acontecer eventualmente. Então o planejamento pode ser nesse sentido. Em relação ao alcance de tempo, existem planos de curto, médio e longo prazo. Geralmente os planos de curto prazo, eles duram para o mês seguinte, para o mês, para até 3 meses, né? E os planos de médio prazo até 1 ano, geralmente, né? O ano em exercício, geralmente é plano de médio prazo. E planos de longo prazo, em média, até 5 anos. Mas dependendo da empresa, pode ter um plano de longo prazo maior. Em relação à abrangência, os planos eles podem ser para a empresa toda, ou pode ser de um setor específico, de uma área específica, de um departamento, de um setor, né? E quanto à frequência de revisão, os planos podem ter uma revisão periódica ou podem ser um plano que já não precise de revisão periódica, né? E quanto à formalidade, existem planos que são mais formais e planos que são menos formais. Pode existir um plano executivo da empresa, todo estruturado, organizado, escrito. Um plano de negócio precisa estar escrito dentro da empresa como um documento. Claro que ele não precisa ser um documento rígido, inflexível, fixo, que não vai mudar nunca, né? Porque é um plano que está no papel que ele não precisa mudar. Não, o plano pode ser flexível, né? Ter essa resiliência de mudar de acordo com a circunstância. Mas um plano, por exemplo, um plano de negócio, é bom que ele seja formalizado, seja escrito. Existem planejamentos que eles não precisam necessariamente estar escritos, mas se sabe que eles precisam ser executados, né? E aí, né, em relação aos tipos de planos, em relação à permanência, os planos permanentes, que costumam ser permanentes, como eu tinha falado, né? Geralmente são as políticas da empresa. Por exemplo, uma coisa que a gente vê, o que é uma política da empresa? É como a empresa resolve determinada situação de forma genérica. Por exemplo, quando a gente vai numa loja e eles dizem a política de troca, que troca-se os produtos em até 30 dias, caso não haja defeito, estando com as etiquetas, por exemplo. É uma política da empresa, não precisa ninguém assim consultar o gerente para saber o que fazer em caso de troca. Ou ninguém precisa buscar saber informação específica para cada cliente. Não, aquilo já é uma política da empresa que é adotada para todos os clientes. Procedimentos. Muitos procedimentos também já podem ser permanentes na empresa, né? Procedimentos, por exemplo, de como atender o cliente, o que é dito na finalização de uma compra, na finalização de uma venda, né? Então, os procedimentos padrão, o que é feito no processo de compra, por exemplo, como é que a empresa procede para comprar, faz uma cotação de 2 ou 3 fornecedores, e aí liga para os fornecedores, escolhe um produto, leva para a gerência superior, a gerência superior dá o aval e aquele produto é comprado. Por exemplo, isso daí pode ser um procedimento padrão dentro da empresa, não precisa ficar modificando a cada compra. As pessoas podem simplesmente conhecer esse procedimento e ele está lá registrado para qualquer pessoa que chegar para executar aquela atividade saber. Outra coisa que é permanente no planejamento é a missão da empresa. O que a empresa faz, alguns objetivos permanentes, quais os objetivos da empresa para a sociedade, para a sua clientela,
né? Isso daí pode ser um planejamento de algo permanente. Já existem coisas que elas são singulares ou temporais, que vão depender das circunstâncias, vão depender do tempo que vão durar e dos recursos que vão utilizar. Por exemplo, cronogramas. Você tem um cronograma de um projeto de uma obra. Aquela obra tem que ser executada até aquele determinado prazo. E aí, durante esse cronograma, você vai executar aquele planejamento. Mas acabou aquela obra, acabou aquele cronograma daquela obra. Você já vai entrar em outro planejamento de outra obra. Os calendários, né, de execução, calendários de pagamentos, por exemplo, das etapas da obra. A questão de orçamentos também pode ser um planejamento provisório. Você não vai utilizar o mesmo orçamento para cada tipo de obra diferente. Você vai utilizar orçamentos específicos de acordo com os valores atualizados, de acordo com o cliente, de acordo com as necessidades. Então, é um planejamento de algo que é singular. Os projetos, né, principalmente, os projetos eles são particularizados, né, de acordo com o cliente, de acordo com o material que vai se utilizar. Então, é um tipo de planejamento específico, singular ou temporário. E existem outros planejamentos que eles podem ser permanentes dentro da empresa ou da organização, tá? E aí, quais são os processos para a gente fazer um planejamento? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa de informação. Da informação do ambiente, do que está acontecendo ao redor, quais são as necessidades da empresa, necessidades para aquele projeto, necessidades de um modo geral. Então, a gente faz esse levantamento dessas informações e analisa. E aí, essas informações a gente vai buscar o que é necessário para executar um planejamento, quais são as ameaças e oportunidades que o ambiente está oferecendo, que no caso tanto a concorrência, quanto a sociedade, quanto os clientes estão oferecendo de oportunidades e de ameaças. Quais são as projeções? Para a gente fazer projeções, a gente precisa investigar os cenários futuros, né? E a gente precisa, então, tomar decisões que afetem o futuro, a partir dessas informações que a gente vai buscar. E essas situações, muitas vezes, exigem uma ação. Então, a gente vai buscar informações, analisar essas informações, tratar para poder decidir algo em situações que vão exigir ação no futuro, tá? Aí, depois, outro passo seria analisar o negócio, né? O business case, a análise do caso, o caso do negócio. Então, a gente vai descrever a situação atual e a situação desejada da organização. Vai identificar quais são as alternativas e avaliar essas alternativas e escolher algum curso, né, alguma definição do que se vai fazer. Então, a gente vai avaliar as alternativas de acordo com a situação atual, de acordo com as informações levantadas e definir o que vai ser feito, né, quais são os objetivos, qual é o curso de ação. Então, a gente precisa tomar decisões e elaborar o plano. Aí, a partir disso, a gente define qual é a situação a ser alcançada e define as ações a serem implementadas, qual é a estratégia, quais são os recursos que vão ser empregados para que aquelas ações sejam executadas e atingido o objetivo. E aí, a gente vê também que o planejamento organizacional ele tem vários níveis. Você pode fazer um planejamento que seja para a organização inteira, que é o planejamento estratégico, por exemplo. Quando você faz um plano de negócio, por exemplo, que é o que a gente vai fazer na segunda unidade, ele é um plano estratégico, porque ele vai atingir todas as áreas da empresa, vai direcionar tudo que a empresa vai fazer, tudo que a empresa vai ser, tudo que ela vai executar. E aí existe também o nível de planejamento funcional, que é o nível das gerências, ou o planejamento administrativo, né? O que cada setor da empresa vai precisar fazer para atingir esse planejamento estratégico. E aí também vamos ter o planejamento operacional, que geralmente é definido pela administração, e esse planejamento operacional é detalhando cada coisa que precisa ser feito em cada setor da empresa, né, para se atingir o objetivo maior.
a princípio, o operacional busca atingir o objetivo do seu setor. Por exemplo, você está numa empresa e existe o setor de marketing. Aquele setor de marketing, que é o que vai realizar a divulgação, as vendas, o pós-vendas, eles vão ter um planejamento funcional do setor, e para que esse setor atinja seus objetivos, vai ter o planejamento operacional. Para isso, por exemplo, a equipe de marketing que lida com a propaganda, aí vai fazer, tem como planejamento o plano da propaganda em mídias sociais, o planejamento de propaganda em rádio, o planejamento de propaganda em loco, né, o merchandising da empresa, enfim, qualquer que seja. Então, esse planejamento, o planejamento da organização é preciso existir em todos os setores, todas as áreas, tá? Embora que, como a gente viu, né, pode ser um planejamento mais formal e planejamentos menos formais. Por exemplo, se você sabe que todo mês, no dia 20, vence a conta de água e de energia da organização, é preciso se planejar para fazer esse pagamento da conta de água e energia, mas não necessariamente isso vai estar escrito em algum lugar. Pode estar escrito, nada impede, mas pode não estar. O pessoal do setor de compra já saber que tem aquela conta ali para pagar e colocar ali só a data das contas que tem para pagar. Isso já é o planejamento, nada muito detalhado, nada muito formalizado, mas que seja funcional, que seja algo que vai realmente atingir o objetivo, que ninguém vai fazer com que ninguém esqueça a data do pagamento das contas, por exemplo. Tá bom, gente? Então é basicamente isso. A gente tem mais um detalhamento no livro que eu coloquei para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha mais, tá? Mas aí a gente já tem uma ideia inicial do que é planejamento, do que é necessário ter no planejamento e os níveis de planejamento dentro da organização, tá bom? E é basicamente isso, tá bom? Então até mais, tchau!